Pessoal, hoje faremos mais um vídeo a respeito dessa tecnologia anacrônica, dessa história mal contada que nós temos aí evidentemente sendo esfregada em nosso rosto. E vamos direto ao assunto no vídeo de hoje. Essa foto 1, nós vemos aí que no passado fundações megalíticas eram frequentemente utilizadas em edifícios, quer dizer, o fundamento desses edifícios eram literalmente megalíticos. O que você vê de mais interessante é que essas bases elas pesavam centenas de toneladas, né? Tendo facilmente mais de 10 metros de comprimento. Por exemplo, essa imagem aí que vocês já estão vendo desde o início é da cidade de Baalbek. Vocês notam aí 3 blocos megalíticos pesando 800 toneladas cada um, que não só foram instalados aí, mas eles foram transportados de uma pedreira por pelo menos 1 quilômetro de distância. E pior do que isso, né? Não sei o que é pior, se é transportar por 1 quilômetro de distância, é um bloco de 800 toneladas, ou erguer ele depois por 10 metros de altura para instalar ele. Então, os historiadores eles não perguntam como 800 toneladas podem ser transportadas por 1 quilômetro e depois elevadas por 10 metros, já que tudo que é simplesmente impossível no nosso tempo, né, ainda hoje, existia tecnologia para ter sido feito no passado. Tanto é que nós temos aí a prova, né, das civilizações antigas, aí o que restou foram as rochas, né, que o tempo não desgasta tão facilmente. E a mesma coisa nessa foto número 2, onde ela é da Índia, né? Onde existe esse chamado Forte Warangal, ou as ruínas de várias estruturas, a maioria das quais com esculturas menores e perfeitamente precisas. Se você observar com calma os padrões dessa imagem aí que você está vendo, né? Você vai notar linhas finas, figuras muito bem esculpidas. Tudo isso, conforme dizem oficialmente, teria sido supostamente criado por antigos índios de baixa cultura, né, por meio de um trabalho grosseiro, braçal, trabalho duro, né, e isso há milhares de anos atrás. Se isso não fizer você questionar a história, então eu não sei o que fará, né? Então não é preciso ser um especialista, uma pessoa comum, né? Tem que entender que um elemento mineral tão duro ele não pode ser esculpido, feito com essa precisão, com a tecnologia que a história oficial nos diz que existia naquela época. Além disso, nós temos que lembrar que há um fator humano, né, se é que teria sido esculpido dessa maneira. Não pode, não é possível, mas mesmo assim, o fator humano. Qualquer mestre, por mais antigo que fosse, né, podia cometer um erro, riscar inadequadamente algumas linhas, né? Mas essas esculturas magnânimas do passado, nós podemos ver aí que foram esculpidas com uma precisão matemática, né, de que hoje talvez máquinas altamente avançadas poderiam fazer em teoria, mas na prática ainda não é possível fazer isso ainda hoje. Não na rocha dessa maneira. Então como é que foi feito isso no passado? E aí nós vemos aí coisas simples também. Eu mostro coisas simples porque essas são mais fáceis de encontrar no nosso país. Então, às vezes na nossa cidade, às vezes embaixo do quintal da nossa casa, né? Essa foto número 3, ela mostra uma estrutura geral que, nesse caso aí, é dos antigos egípcios, vamos dizer assim, né? Porque era da região do atual Egito. Mas é alguma coisa anacrônica, né? Como as próprias pirâmides, que até hoje são inexplicadas. Com base em muitas descobertas, essas civilizações que há milhares de anos mostraram que podiam perfurar facilmente granito, basalto e outras rochas, mostram também que existia algum tipo de tecnologia primitiva muito avançada. A maioria dos furos tem uma forma regular, né? E o mais importante, note que tem ranhuras paralelas ao longo dessa perfuração. Quer dizer, como isso é possível? Pense, pare, bote no pause e dê uma pensada.
Além disso, esses mesmos supostos egípcios antigos, né, contavam com a criação de muitos objetos em ângulos retos, com perfeita simetria, transições corretas, polimento de rochas, não importava a dureza delas, né, que até hoje são extremamente difíceis de processar, tudo isso com uma suposta tecnologia primitiva. Essa foto 4, ela lembra o que eu falei no vídeo de ontem, né? Onde talvez muitos não sabiam, né, que existiam muitas cidades subterrâneas no mundo antigo, especialmente na Turquia. No vídeo de ontem eu falei de uma da Turquia. Essa aí mostra uma parte de dentro de uma dessas cidades. Note, mais uma vez, esculpidas na rocha, né? E elas estão em diferentes continentes, né? Eles, no passado, escavaram quilômetros de rocha, não são 5 metros, 10 metros, são quilômetros de rocha escavada, e criaram verdadeiras cidades no subsolo para fins desconhecidos, desconhecidos entre aspas, né? Então, além de tudo, há evidências suficientes da existência de passagens subterrâneas secretas que conectavam uma cidade com a outra, de distâncias enormes, né? Embora isso não seja investigado, ou pelo menos não oficialmente. Não é trazido para o público o resultado das investigações, né? Então, nós podemos entender com tudo isso que, mesmo com a relutância, né, em explorar o mundo subterrâneo, que a ciência oficial demonstra, ao menos publicamente, esse tipo de escavação foi desenvolvido em grande escala no passado. Mas por que é que no passado as pessoas teriam trabalhado tanto para criar cidades subterrâneas na rocha pura, né? Atualmente há um motivo para isso, né? Isso é feito para proteção contra guerras nucleares. Nós chamamos hoje em dia isso de bunkers, né? Mas o que aconteceu no passado? Será que o que aconteceu na época pode ser explicado como um cataclismo, a necessidade de proteção de um cataclismo, ou contra uma guerra que eles tentaram se esconder no subsolo? Enfim, mistérios, né? Não são tão grandes esses mistérios, mas para quem confia na ciência, na história oficial, acaba sendo. A foto 5 mostra algo que no século XIX, né, foi encontrado na selva do Camboja, um templo em ruínas, construído, segundo estimativas grosseiras, aproximadamente no século VII. Parece que não há nada de surpreendente neles, senão pelos baixos relevos esculpidos de dinossauro. Olhe bem ali no centro. Inclusive foi destacado aí para vocês. Então, pelo menos 3 baixos relevos de diferentes tipos de dinossauros foram encontrados nas paredes desse templo. Esse aí que eu estou mostrando para vocês é uma imagem óbvia de um estegossauro. Isso é inegável. Depois disso, né, dessas descobertas, surgiram questões imediatamente sobre como essa antiga civilização teria feito isso. Porque você sabe que restos de dinossauros foram desenterrados, supostamente, segundo a ciência oficial, eles morreram há milhões de anos atrás. Para mim isso é uma mentira, mas nós ainda falaremos disso futuramente. Outra coisa, não há evidências de que a civilização anterior, que simplesmente sumiu, aliás, né, de uma hora para outra, não há evidências de que ela fazia arqueologia, porque, em tese, não havia uma civilização anterior a ela para ser estudada. Então, a arqueologia que nós fizemos hoje é porque existia uma civilização anterior. Mas, para aquela civilização anterior, não existia uma anterior. Então, eles não faziam arqueologia. Não tem nenhuma prova, evidência disso. Então, por que eles retrataram corretamente um dinossauro? Como é que eles sabiam a aparência de um estegossauro? Bom, sinceramente, eu vou ser bem direto aqui. Há quem diga que os dinossauros e as pessoas foram contemporâneos, que essa história de milhões de anos atrás é uma balela. Tem essas fotos aqui, vou colocar 2 para vocês, dos pterodáctilos ali circulando na internet. Nós sabemos muito bem como atualmente é fácil forjar uma foto assim no Photoshop, ou seja lá onde, né? Eu, então, não sou especialista, não vou dizer se isso aí é verdadeiro ou falso, mas eu deixo aqui para vocês refletirem, apreciarem inclusive as fotos aí, e darem a sua própria opinião. Vamos adiante. A foto 7
fala dos Olmecas. Os Olmecas estavam longe de ser uma civilização misteriosa do passado, mas eles deixaram algumas coisas estranhas, algumas dúvidas aí para a gente, enigmas, né, para solucionar. Uma delas são essas estatuetas incomuns aí com equipamentos estranhos. Essas estatuetas lembram uma espécie de pessoa sentada em algum tipo de aparato cônico, arredondado, desconhecido, e que era, pelo menos, desconhecido oficialmente, né? Mas, se você notar, parece que é a inspiração aí de filmes como Star Wars. É que a visão que a gente tem hoje em dia, né, disso fazem as imagens lembrar algum tipo de foguete, algum tipo de, sei lá, uma coisa subaquática, mas esses dispositivos foram representados em formas diferentes, aí vocês podem notar, né? São pelo menos 4 aí que vocês estão vendo, mas elas têm características semelhantes. Então, ou a civilização Olmeca tinha uma fantasia ficcional muito desenvolvida, ou eles viram alguma coisa que a história oficial hoje não quer que a gente saiba. Aliás, ela mascara a verdade com a história de alienígenas do passado, que eu não acredito nessa história aí, quando na realidade isso pode ter sido algo bem menos misterioso, bem mais conhecido por nós, alguma coisa que teria caído do céu após perder uma guerra nas estrelas. Vamos deixar por isso por enquanto. Essa foto 7 é de cerca de 100, aliás, mostra algo que de 100, 200 anos atrás, principalmente na Escócia, foi começado a se encontrar. Algo diferente daquelas bolas que eu mostrei nos vídeos anteriores, mas também é algo semelhante, né? São bolas dessa vez incomuns, com processamento de alta qualidade, com vários padrões, linhas, protuberâncias, etc. Eles acreditam, né, os tais especialistas, que elas foram criadas de 5 a 6 mil anos atrás, mas para que e como tais artefatos poderiam ter sido utilizados, não há muitas opiniões. A única coisa que a gente nota é que é muito difícil acreditar que eles foram criados com um trabalho manual grosseiro da tecnologia que se diz que existia no passado, levando em consideração essa maneira como foram trabalhados. Agora, essa foto número 8 é muito interessante. Uma coisa muito estranha nas catedrais antigas, né, que são essas alturas com que elas foram construídas, com portas enormes, pés direitos exageradamente altos. Vocês notem aí, eu coloquei marcações nessa porta, como que embaixo nós vemos aí pegadores de mão de altura de pessoas comuns, e em cima tem os pegadores de mãos que uma pessoa comum não consegue alcançar, teria que ter uma estatura muito alta. E realmente as catedrais antigas parecem feitas para pessoas de estatura incomum, como se fossem gigantes. O que me lembra, inclusive, essa pegada aí que eu coloco para vocês, né, na tela agora, que ficou marcada na história em uma pedra antiga. Mas, enfim, essa é a Catedral de Isaac. E há também quem relata estranheza nas datas ditas oficiais da construção da Catedral de Santo Isaac, que teria sido relatada como já construída antes mesmo do projeto original. Vejam essas fotos aí. Na própria catedral, na entrada, existem colunas de granito com 17 metros de altura, o que para o nosso tempo, além da altura inexplicável para que algo tão grande, né? Além disso, parece algo irreal. Como é que se constrói algo nesse formato, com essa precisão nos tempos atuais? Ninguém se pergunta por que é tão difícil criar tais colunas monolíticas atualmente, por que isso é tão comum antigamente. O mais interessante é que na própria catedral não há nenhum simbolismo ortodoxo. Isso aí é na Rússia, tá, pessoal? Então, tem algo mais a saber. Por exemplo, tem ali uma suástica que vocês estão vendo, em estilo grego, que simboliza aí um símbolo de um sol, de um passado distante, o que me lembra um outro culto, não o cristão, mas um culto a Ra, a Horus. Nós vemos aí pequenos
outros sóis também representados perto de cada uma das entradas. Então, talvez essa não seria inicialmente uma catedral cristã, mas sim um templo do Sol, cuja história foi distorcida. Talvez um templo pagão que foi cristianizado depois. Vamos adiante. A foto 9 mostra que existem achados inexplicáveis no passado, cada vez mais misteriosos. Eu tenho muita coisa para trazer para vocês, tá, pessoal? Eu vou com calma aí trazendo aos poucos. Eu não quero que esse canal vire só isso. Mas eu vi que vocês gostaram, então a gente vai trazendo por enquanto. Então, por exemplo, essas estátuas aí estranhamente semelhantes a astronautas modernos. Lembrando que eu não sou de nenhuma maneira adepto daquela teoria do Zecaria, dos tais deuses astronautas, né? Para mim isso é uma grande psyop, uma grande cortina de fumaça para esconder a verdade de vocês, de nós, né? De qualquer forma, há algo a ser investigado nisso aí, porque a chance dessas estatuetas serem uma fraude é mínima. Eu não acredito que seja uma fraude, não é isso que eu estou dizendo. Afinal de contas, com que intuito, né, alguém há milhares de anos atrás teria criado uma tal coincidência para a civilização atual? E também não acredito que alguém fez isso agora, tá, pessoal? Apenas a minha explicação é outra. Porque, no fundo, será que não é tudo o contrário, que foi a civilização do nosso tempo que reconheceu e fez engenharia reversa de tecnologias e conhecimentos do passado? De uma civilização humana que caiu em desgraça e simplesmente desapareceu de uma hora para outra? Isso nos leva, inclusive, à foto 10. O que provavelmente poucas pessoas sabem que algumas das cabeças da Ilha de Páscoa têm, na verdade, grandes corpos que estão completamente enterrados no subsolo. Em 2012, durante algumas escavações, os especialistas descobriram cerca de 150 estátuas com o corpo enterrado e uma altura total de cerca de 20 metros, às vezes mais. Ora, se tudo isso foi feito por povos antigos que de alguma forma arrastaram dezenas de toneladas de pedra ao redor da ilha, porque para quem está lá na comunidade fechada, lembra que isso aí não era desse local exatamente. Então, por que eles teriam enterrado 80% da estátua depois de todo esse trabalho? Não fizeram isso. A impressão que eu tenho é que a Ilha de Páscoa poderia ser um lugar bem alto na época e que, de alguma maneira, alguma espécie de lamaçal trazido por uma grande quantidade de água envolveu as estátuas e soterrou elas. Mas como é que isso seria possível de ocorrer numa ilha em alto mar? De onde é que teria vindo esse lamaçal, esse barro todo aí para soterrar essa estátua? O vento levou, mas trouxe de onde se não tem mais terra, é mar ao redor? Então a resposta é óbvia. Para mim, né? Em geral é difícil encontrar lógica nos objetos da Ilha de Páscoa se você utilizar a ciência e a história atual. Mas, porque para mim isso é uma baita mentira, mas algumas religiões elas podem explicar isso aí de forma bem simples. Mas vamos adiante. A foto 11 mostra aquilo que a gente também já falou em vídeos anteriores aqui nesse mesmo canal, do que durante todo o tempo os arqueólogos encontram pratos bastante surpreendentes, cujo processamento deles não coincide particularmente com o desenvolvimento de uma civilização específica do passado, quer dizer, é anacrônico, não fecha com a tecnologia que se dizia que existia para a época. Há muito pouca informação na internet sobre esses pratos antigos, com vários milhares de anos, tá, pessoal? Isso não é coisa de 100, 200 anos atrás. Eles, presumivelmente, seriam fundidos de obsidiana e depois polidos. Mas a pergunta, como essas obras-primas poderiam ser feitas no passado distante com a suposta tecnologia da época, que supostamente seria mais atrasada? Bom, essa aí é a foto mais simples, talvez, que eu trouxe aqui para vocês. É bem simples, mas ela mostra algo que pode estar também na sua cidade, sem que ninguém tenha percebido. As pessoas hoje em dia elas estão tão cegas pela fraude histórica que muitas pedreiras de civilizações, de uma civilização anterior, aliás,
são vistas como formações naturais. Você olha isso aí e me diga se isso aí é natural. Na realidade, isso aí são pedreiras abandonadas há milênios, mas poucos percebem isso. Em várias partes da Terra, você pode ver vestígios de tecnologias e técnicas desconhecidas do passado. Grandes trabalhos de remoção de rocha, em grande escala e muitas vezes em ângulos retos. Tudo isso só pode ser falado, né, dentro de uma civilização de que, de alguma forma, né, que deveria ser semelhante à nossa de alguma maneira. Às vezes, aliás, você pode ver vestígios de ferramentas, de tecnologia mais avançada, até mais avançada do que a moderna, nessas rochas, mas poucas pessoas parecem interessadas em olhar para o óbvio, né, que está do seu lado. Pois, de alguma maneira, as pessoas no mundo elas estão mesmerizadas, pessoal, hipnotizadas. Elas não conseguem ver o óbvio ocorrendo diante do nariz delas. Mas não tem problema, elas estão hipnotizadas, mas alguns de nós aí somos bons deshipnotizadores, se é que existe essa palavra aí. Bom, essa última foto aí eu deixei especialmente para o final. Ela é de um obelisco na Etiópia, na cidade de Aksum. Na verdade, lá existem vários obeliscos, aproximadamente 200. Alguns, inclusive, extremamente altos. Primeiro, sempre a pergunta, como é que eles foram transportados por quilômetros, né? E foram processados no local ou processados em outro local e trazidos posteriormente? Se foram trazidos já processados, como é que não lascaram, né? Não estragaram? Mas o mais importante que eu quero chamar a atenção de vocês é a aparência desses obeliscos. Esses obeliscos aí, eles foram criados na forma de um tipo de uma casa moderna, um prédio. Eles se parecem claramente com uma, é só você observar. Mas, novamente, se os povos antigos viviam de uma maneira completamente diferente, alguns dizem que em ocas, outros dizem que em cavernas, outros dizem que em casas primitivas, arredondadas e tal, que eu acho tudo algo enganoso. Não que não houve um período em que isso aconteceu, depois do reinício da história, mas como é que essa civilização antiga, né, teria conhecimento e criado um objeto tão parecido com os prédios atuais, com janelas, portas e muitos andares? Então, e além disso, né, fora, como é que eles sabiam que isso existia, ou existiria, né? Como é que eles poderiam copiar um prédio esculpido de fora, né? Ou para que, se ele nem seria utilizado? E mais uma vez, note a precisão com que isso é feito. Quer dizer, um trabalho gigantesco para algo meramente decorativo, demonstrando algo que nós temos no mundo atual e aparentemente sem uso, né? Porque é uma porta esculpida na rocha que não abre, são janelas que não abrem, ele não é oco. Então são coisas inexplicáveis, pessoal. Inexplicáveis, vírgula, né? Inexplicáveis de acordo com a história e a ciência oficial. Porque a explicação é muito clara. Essa civilização sucumbiu, toda ela, no mundo inteiro, de uma vez só, no reinício da história. Pessoal, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.